Oi, Ruth, como vai? Tudo bem? Tudo bem, felizmente, com você. Tudo bem também. As vésperas de Rosh Hashanah, né? Como é que estão as coisas aí? Olha, as coisas aqui têm assim, tem dois pesos na mesma balança, né? Um sobe e um desce. Está todo mundo ansioso e todo mundo querendo festejar alguma coisa, mas tem tanto problema em torno disso por causa do problema de contaminação, seja por causa do início das aulas, que foi agora na quarta-feira, dia 1º, quanto pelo fato de que em Rosh Hashanah, muitas pessoas que nunca vão, o ano inteiro não vão à sinagoga e só vão em Rosh Hashanah e Yom Kippur, de modo que as tentativas todas do governo de estabelecer uma regulamentação para o número de pessoas que vai ser permitido ficar dentro de um local fechado, como é uma sinagoga, e com ar refrigerado, porque o calor continua intenso e ninguém quer ficar do lado de fora. É. Então, e o problema das reuniões familiares. As famílias se reúnem e são sempre 2, 3 gerações. As gerações mais jovens, nem todo mundo ainda se vacinou, embora aqui já permitiram e já começou a se vacinar, inclusive minhas netas e os maridos já se vacinaram, eles são pessoas de 30 anos, 29 anos, Você diz todo mundo. pela terceira dose, né? Terceira dose. Quando você ainda tem 1 milhão, principalmente de jovens, que não tomou nem a primeira, porque não querem se vacinar, já falei isso 1000 vezes É. aqui nesse programa, e apesar de todos os apelos do governo, de todas as entidades, Não adianta. nem todo mundo atende. De modo que a junção das famílias é outro problema. De modo que, de um lado, você fica muito alegre, porque é Rosh Hashanah, porque você quer se encontrar, e, por outro lado, você tem uma preocupação enorme, porque você sabe que entre os jovens que estarão presentes a essa reunião familiar, tem um número não desprezível de não vacinados de nenhuma dose. Não é que não tomaram a terceira, não tomaram nem a primeira. É. De modo que eu mesmo tenho aqui uma amiga mesmo de 50 anos, que ela agora está doente. Quer dizer, é uma doença que você olha para ela, você não sabe que ela é doente, mas é um problema da medula óssea. E o tratamento é sempre com substâncias químicas ou biológicas que diminuem ou, de uma forma muito agressiva, todo tipo de defesa É. do organismo contra agressões externas. Ela está nessa fase. A filha dela e a neta dela, que já é grande, né? Já é casada, já tem filho, não se vacinaram, Ah, que são contra a vacina. Ela não pode se encontrar, ah, que porque beleza, né, Ruth? ela está completamente indefesa do ponto de vista de Imunológico. imunológico, ela está completamente indefesa por causa do tratamento que ela já está recebendo há vezes. Então, que Rosh Hashanah, que alegria que ela tem, que ela não É. pode encontrar com a filha e com a neta. Egoísmo, né, Ruth? Isso é um egoísmo, né? Muito, muito. Então, é uma situação É. muito... No caso dela, ela pode tomar vacina? Ela tinha já tomado as duas, a Ah, terceira, agora, ela ela não não pode. pode tomar. Ela tem que esperar até ela terminar
essa fase do tratamento, que ainda vai levar algumas semanas, só depois ela vai tomar. Então, enquanto isso, ela não pode se encontrar com ninguém, ela está o tempo todo de máscara, entendeu? Mesmo aqui dentro, bom, nós todos estamos de máscara quando a gente põe o pé fora da nossa residência, nos lugares públicos. Mas ela, nem no jardim, que é um lugar todo aberto, ela não pode vir se tiver muita gente. Teve, por exemplo, uma comemoração de 29 anos de inauguração dessa residência de idosos. E foi assim uma festa, eles fizeram do lado de fora, tem um jardim imenso, então trouxeram um conjunto de canto e de dança e de música, é lindo, uma coisa. Ela desceu, quando ela viu a quantidade de pessoas, embora todo mundo estava de máscara. Uhum. Todos nós estávamos de máscara, mas só dela ver a quantidade de pessoas que estavam, ela foi embora. Coitadinha. Assim como ela é uma que eu conheço. Agora você imagina quantas pessoas estão na mesma situação. De modo que, se você pergunta os preparos, todo mundo está assim. De um lado, você está muito alegre, e de outro lado, você está muito preocupado, porque as autoridades médicas dizem que o fato de ter iniciado o ano letivo da forma como foi, e não adiar para depois dos Hagim, como muita gente no governo achou que deveria ser, mas a maioria do gabinete votou a favor de iniciar no dia 1º de setembro. Então, eles dizem que você não vai ver agora, 4 dias, 5 dias depois, mas daqui a 10 dias, 12 dias, você vai ver o resultado do início das aulas antes dos Hagim, que vai haver, logicamente, uma onda grande de contágio nas comemorações de Rosh Hashanah. É incrível, né, Ruth? A gente estava tão feliz que Israel estava livre, que estava tudo bem. Pois é, imagina, já estão dando agora a 3ª dose livre, de 12 anos para cima. E já estão falando que vai sair agora, dentro de alguns meses, vai sair a aprovação do FDA americano para vacinar crianças acima de 6 anos. De modo que Israel está esperando assim ansiosamente que saia essa licença e já está comprando, negociando com todas as firmas que produzem vacinas que vão poder ser usadas para as crianças acima de 6 anos. O problema é que o problema são exatamente as pessoas que não acreditam na vacina, porque se isso é um número... Não é um problema de não acreditar na vacina. Não há vacinar, isso é fake news e está provado que tem gente que ganha dinheiro com isso, de encher as redes, as redes sociais, falando, infelizmente, com mentiras, entendeu? Somente por causa de preconceitos, não é porque eles têm algum conhecimento médico. Não, mas por isso mesmo que eu estou falando, as pessoas não acreditam na vacina por ignorância, não porque a vacina não funcione, ao contrário, a vacina já mostrou que é eficaz e já mostrou que funciona. Isso que eu estou falando para você são das pessoas que não acreditam por um motivo como esse, uma senhora que está se privando de poder estar com sua família, porque... Mas não é só essa, são milhares e milhares de pessoas que não têm nada, não têm nenhuma doença que impeça a eles de serem vacinados, simplesmente eles se recusam, porque eles têm uma ideologia, uma... Ignorância. Ignorância, né, Ruth? Só a palavra é ignorância, porque uma pessoa culta, uma pessoa que tem um mínimo de lógica, cultas, ia confiar, porque Israel é um país
super adiantado na área de ciências, os médicos, os cientistas, todos, né, são capazes e eles jamais iriam indicar uma vacina ou qualquer medicação que não fosse eficaz, né? Não só Israel, se escuta, Não, estou tem, falando no caso quer específico, dizer, né? organizações internacionais, uma que é válida para toda a Europa e outra como o FDA americano, tem uma organização semelhante que é para a comunidade europeia. São duas entidades de peso que a palavra deles você Lógico. pode acreditar que eles estudaram e pesquisaram muito até que eles aprovaram o uso da vacina. Isso é um fenômeno, né? Essas pessoas, elas sofrem de um... existe um nome que se dá quando a pessoa tem essa fixação por uma coisa assim da conspiração, né? É o conspiratório, achando que isso é alguma coisa, né? Conspiração. É uma que os laboratórios estão conspiração. interessados em vender, em fazer dinheiro. Isso, Entendeu? Coisas desse gênero, imagina. Síndrome, é uma síndrome, né? A síndrome da conspiração. Então, não é nem uma questão de nada, é só isso. E isso, infelizmente, é uma coisa atual e globalizada, né, Tia? Se globalizou isso, porque não é só em países subdesenvolvidos que se pensa assim. Em países desenvolvidos também. Sim, isso está acontecendo no mundo todo. Que tem esse laboratório de fake news. Além disso, né? Enchendo a cabeça de todo mundo de mentiras. Eu não sei para... Deus sabe por quê. A gente não sabe. Bom, passado esse tema, você tinha dito que na parte política ia ter uma reunião, se não me engano... Não, ia ter a votação. A votação do orçamento, né? O primeiro debate do orçamento. O orçamento, para ser aprovado, ele tem que ser trazido a plenário 3 vezes. Tem que passar 3 vezes, porque simultaneamente com a lei, que é uma lei, né, que você tem que trazer para ser aprovado. O Ministério da Fazenda, os economistas, eles fazem esse projeto de lei, que é o orçamento futuro. E o problema é que há 3 anos que Israel vinha se governando sem orçamento, porque o nosso amigo Netanyahu não queria fazer isso. E agora está metendo malho na aprovação desse, e por uma diferença muito pequena de votos, depois de mais de 12 horas de discussão, no plenário, fora do que já passou semanas a fio na Comissão de Finanças, foi aprovado. Foi aprovado, agora volta com todas as emendas que foram discutidas e foram, quer dizer, parte do projeto não é aprovado, então fazem emendas, e essas emendas têm que voltar para a Comissão de Finanças, serem elaboradas lá e voltar ao plenário em segunda discussão, e outra vez a mesma coisa, até que a votação final, a terceira, é só em novembro. Quer dizer, durante agora setembro, outubro, só em novembro é que tem a votação final do orçamento, mas pelo menos quando você já conseguiu a aprovação na primeira discussão, no primeiro debate, já é uma grande vitória para o governo novo, que não tem nem 3 meses, que em menos de 3 meses conseguiu elaborar um projeto de orçamento e trazer a votação, coisa que o Netanyahu, durante os últimos 3 anos, não conseguiu fazer. Isso é um bom... Não conseguiu, a gente não diz, a gente diz que não queria. Bom,
Mas pelo menos isso tá indo. Em Isso foi uma relação... coisa muito importante, foi agora na noite de quarta para quinta que aconteceu isso, e agora, então, esses dias, amanhã não tem a plenário, não tem os domingos, e segunda-feira É é Rosh Hashanah. véspera de Rosh Hashanah, aí não tem, e depois tem 8 dias até Yom Kippur, e depois tem Sukkot, e aí vai, de modo Mês de que... setembro, já foi. Aí o mês Ruth, como é que foi a visita do primeiro-ministro Bennett nos Estados Unidos? Olha, a maioria dos comentaristas políticos, tem sempre gente a favor e contra, mas a maioria, mesmo alguns que não foram favoráveis ao governo desde o início, pelo tipo de governo de coalizão com tantos partidos, mesmo dentro desse grupo, os comentaristas falam que a visita foi muito positiva. Ah, que bom. Muito bom. positiva, que tinham 2 assuntos muito importantes para serem debatidos, que tinha que ser pessoalmente com o presidente. Um era o problema da atomização, né, do Irã, se os Estados Unidos vão ou não voltar à discussão de todo o programa que o Trump, na época que ele era presidente, ele saiu da comissão internacional que estava debatendo esse problema, e agora o novo governo do Biden, eles estão também vendo qual vai ser a nova posição do governo americano com relação a esse projeto. E essa era uma coisa sine qua non para Israel, que é muito importante, porque Israel é o primeiro país que vai sofrer as consequências se o Irã chegar a construir uma bomba atômica. Não vai ser os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem a França, vamos ser nós aqui. E o segundo problema, que era um problema financeiro muito importante, que Israel foi quem projetou e desenvolveu o sistema do domo de ferro. Agora, os foguetes que têm que ser disparados, que são simultaneamente um monte de foguetes, eu já falei que custa mais de $1.000 cada um, tem que ter alguém para financiar isso. Israel não tem para fazer, se tiver, que todas as vezes que dá na veneta lá do Hamas, ou pior ainda, se for o Hezbollah, que eles têm foguetes muito mais exatos do que o Hamas, resolverem atirar, e também a distância, eles têm a longa distância que atinge Tel Aviv, Jerusalém, Israel não tem dinheiro para fazer toda essa quantidade de antimísseis. Né? Então, o Biden falou não só na reunião que teve tete-a-tete com o Bennett, como também na segunda reunião, que já foi com a imprensa, de que os Estados Unidos vão ajudar e vão pagar, vão sustentar essa despesa dos antimísseis que Israel necessita. E foi muito importante também o fato de que, no programa da visita, aconteceu um problema, quer dizer, eles tinham que se reunir na quarta-feira, as que eu falei, que era às 6 horas, horário daqui de Israel, foi quando, então, houve aquele atentado lá no aeroporto de Cabul, e morreu, além das centenas de cidadãos do Afeganistão, morreram 13 soldados americanos, que foi assim, um golpe tremendo para o governo dele. Então,
a reunião foi adiada por 24 horas e eles só se encontraram na sexta-feira. E o Bennett é um homem religioso. Depois que entra o Shabat, ele não poderia mais nem se reunir, nem voltar para Israel. Então, a reunião foi postergada e ele teve que passar o Shabat nos Estados Unidos, não só ele, toda a comissão que viajou com ele, e só voltaram para Israel no domingo. Mas, antes dessa reunião, que era mais assim, pública, com a presença da imprensa e tudo, tinha uma reunião tete-a-tete, que havia sido programada já muito antes da viagem, todo o programa, os americanos são muito certinhos com o programa deles, era uma reunião entre Biden e Bennett de 25 minutos. Ela durou 55. Uau! Tinha assunto, hein? Se durou 55, eles não estavam falando sobre futebol, não, nem sobre Olimpíadas. Não. Deviam estar falando alguma coisa muito importante, que ficou entre eles, e que depois cada um deles iria participar ao seu governo, mas sem a presença daquela gente toda. De modo que esse foi um sinal muito positivo de que o Biden realmente levou a sério a pessoa com quem ele estava falando. E uma coisa que as pessoas aqui também falaram muito é a distância, não só de idade, como histórica, que o Biden, ele não era presidente naquela época, mas era senador, ele se encontrou com a Golda Meir, quando a Golda Meir era primeiro-ministro. Quando a Golda Meir era primeiro-ministro, o Bennett tinha 2 anos de idade. O E o Bennett? Biden já era senador. Uau. Quer dizer, hoje em dia, o Bennett não tem nem 50 anos, ele tem 40 e poucos anos. E o Biden tem 77, 78. Pois é, quase 80 anos. Quer dizer, é uma diferença fantástica que influencia muito na forma de pensar. Sempre uma pessoa de 40 e poucos anos é muito mais... ele se joga mais, com menos medo, também por causa da falta de experiência, né, do que um político que já está no final da carreira. E que ele, então, é mais moderado, né, nas atitudes, nas decisões. Então, tudo isso influencia muito no tipo de relacionamento pessoal, que além de ser a reunião de 2 dirigentes de países, tem o problema do relacionamento pessoal, a química, né? O entrosamento. Então, disseram que o fato de que uma reunião de 25 minutos durou 55... É porque deu certo, né? Eles tinham muita coisa em comum para falar. É verdade. De modo bom, que... né? Então, é um final feliz, né, nesse ponto. É um sinal muito feliz. Ele voltou realmente, e aqui a oposição, principalmente o meu grande amigo Netanyahu, que estava o tempo todo marretando o Bennett, por causa do inglês que ele tem, como se o Bennett não soubesse falar inglês. O Bennett é filho de pais americanos. Uau. Ele nasceu em Israel, mas os pais dele são americanos. E a língua que ele falou em casa antes do hebraico foi o inglês, de modo que ele fala inglês muito bem. Ele comentou sobre isso, que o inglês dele era importante? Sim. O Netanyahu não perde nada. As coisas mais fúteis, mais inúteis. E que vai trazer isso de bem para o povo de Israel, se o inglês do Bennett não é um inglês 100% como o inglês do Netanyahu, que estudou lá nos Estados Unidos e passou... Não, é interessante que ele se coloca como a pessoa mais maravilhosa de Israel. Ele é o único. Sem ele, o Israel não sobrevive. Não tem ninguém, não tem ninguém.
melhor do que ele, mais inteligente, mais Falta de preciso. modéstia, né? É um camarada anormal. Meu Deus. Bom, o importante é De que... que tudo isso passou e ele foi muito elogiado, e o fato de que todos nós aqui respiramos mais aliviados quando ele disse que ele vai pagar todos os antimísseis que Israel precisar, que eles vão pagar. Isso é bom. Isso é bom. Ruth, eu não sei se eu estou enganada, mas eu li alguma coisa em relação a uma troca aí também de tecnologia com os Estados Unidos em relação ao esse domo de ferro. Estou enganada, não? Não, existe. Agora, tem coisas que o país, mesmo para um grande amigo, na verdade, Israel só tem um país amigo, são os Estados Unidos. Nós não temos outros países que são amigos. A Alemanha, não? É amigo, mas não é a mesma coisa. Nenhum governo, nem a França, nem a Inglaterra, fala dos países fortes, dos países desenvolvidos. Sim. Nenhum país oferece, ou dá, oferece não, dá, concede a Israel a ajuda financeira que Israel necessita. Certo. Só os Estados Unidos. De modo que isso é uma coisa muito, muito importante, e por isso é tão importante que haja um entrosamento grande entre os governos. Aqui, quando Netanyahu estava no governo e o Trump, lá era um entrosamento pessoal, mas em compensação do ponto de vista negativo. Nós perdemos, Israel perdeu o apoio dos democratas. E os democratas no Senado, eles continuam sendo a maioria, eram e continuam sendo, de modo que a atuação do Netanyahu em relação ao Trump foi, do ponto de vista de relacionamento com o Partido Democrata, foi uma perda para nós. E agora nós recuperamos isso. Quer dizer, essa troca inclui também essa troca, logicamente que toda a verdade da tecnologia, Israel não vai ceder para os Estados Unidos, porque isso é um poder que você tem na mão. Está entendendo? É o bem maior, né? Por enquanto, ninguém ainda fez alguma coisa semelhante. Realmente nenhum outro país construiu nenhum sistema antimíssil como igual esse. ao domo de ferro. Essa é a grande verdade. E eu queria te perguntar uma outra coisa também. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, tem a ver com o Brasil. O Brasil é um país que não entra, né? Brasileiro, para entrar em Israel, não pode. Você está falando por causa da corona. Voltei à corona. Porque você está falando política, aí já voltei aqui para pensar sobre isso. Aí saiu uma reportagem que eu tenho acompanhado, que, por exemplo, Israel também está numa situação difícil e também não está podendo entrar em alguns países, não é isso? Exatamente. Incluindo aí Portugal. Portugal, a Tchequia, até a România. Agora declarou 4 países novos. Declararam. O primeiro foi Portugal. Realmente proibida a entrada de israelenses na Tchecoslováquia e na Holanda. Holanda, Tchecoslováquia. Agora foi um golpe, porque é um lugar muito visado para o turista israelense, principalmente agora nessa época das festas, que quem não é religioso aproveita esse tempo dos Hagim para viajar. E a Holanda é um país muito cômodo para famílias, para casais com filhos, com crianças.
proibido. A Então, Holanda proibiu por a que entrada de israelenses também. e Israel permite a entrada de países como a permite argentinos? Não, Não? não. Israel não. Nem Argentina, nem Brasil, não. Tem Porque uma tinham. lista de 22 países que Israel não permite a entrada por causa da corona. Nenhum país do mundo está no nível da terceira dose da vacina como Israel. É verdade. É o único país. Então, acabou. E no caso agora, de americanos... países que, apesar de que Israel já está fazendo a terceira dose livre, até acima de 12 anos de idade, qualquer um pode tomar a terceira dose. Então, Israel não permite a entrada de pessoas oriundas de países da América do Sul, da Europa. Ainda mais agora que ontem e hoje não se fala em outra coisa, num outro vírus, uma outra mutação pior ainda, e que vem da América do Sul. Do corona? Isso eu não estou sabendo. Qual é a... Isso é novidade. É a outra letra do alfabeto grego? Eles não falaram o nome. Falaram que é uma nova mutação oriunda da América do Sul e que é muito pior do que a Delta? De modo que eu vou te contar. Isso eu estou cansada. Realmente isso é novidade mesmo. Essa corona tá me cansando, viu? Todo mundo. Eu já tomei a terceira dose e o atual governo anunciou, já desde ontem, que está empatando não sei quantos milhões de dólares na compra de mais vacinas, porque eles estão vendo que vai ser necessária uma quarta dose para enfrentar esse novo mutante. Gente. Ai, Ruth. Diz que Israel está negociando com outros laboratórios, sem ser a Pfizer, porque não vai ter essa quantidade para terminar os que estão tomando a terceira dose, e tem milhares todos os dias milhares de pessoas. Aqui perto tem um drive-in de vacinação de terceira dose, aí eu estou vendo pela quantidade de carros, a fila, que o pessoal ainda não tinha tomado a terceira, agora está correndo a terceira, porque já estão falando na quarta. Meu Deus. Ruth, aquele brasileiro que faleceu, Salvador, fala um pouco dele para a gente. Como é que... Olha, o Salvador eu conheci aí no Rio, quando ele era um garoto, que ele morreu agora, ele estava com 69 anos. E ele era do Drori Ruda Bonim, que era uma organização juvenil que nós, que éramos Haverim da Tnuat Avodah, não do Mifleget Avodah, Tnuat Avodah Tzionit, que é o movimento fora de Israel, que não é partidário, né? É um partido, não é um partido, é um movimento político não partidário. Certo. Então, eu o conheci lá. Ele era um garoto, muito levado, uma família Barzilai, uma família de 11 filhos. Nossa, caramba! E todos eles fizeram aliar, não todos juntos, porque já tinham casados, ele não era garoto, mas ele já tinha irmãos casados, mas ele, com os pais dos irmãos menores, vieram, e inclusive ele veio pela Tnuá e foi para o Kibbutz Brodheim.
no Negev. Uhum. E lá no kibbutz ele se deu muito bem, como garoto, cresceu, e ele era um camarada muito aficionado ao futebol e ao samba, muito brasileiro, brasileiro mesmo, de samba e futebol. E ele, depois que ele já estava, cresceu, né? E já era um homem adulto e tudo, ele se projetou aqui como comentarista de futebol, porque ele tinha um conhecimento enorme da matéria e um amor muito grande pelo futebol, e ele transmitia, irradiava e escrevia, e depois ele conseguiu fazer uma amizade muito grande com um grupo de músicos daqui que adoravam a bossa nova, já gostavam da bossa nova, e ele trouxe para eles o samba carnavalesco. Mas ele cantava também? Não, ele não cantava. Não. Ele só trazia a música, a ideia, etc. Ele conseguiu que um músico muito competente, muito conhecido na época, isso foi nos anos 80, o Mati Caspi. Mati Caspi, que ele, além de cantar, ele era compositor e ele era músico. Era um camarada que tocava piano, tinha um conhecimento musical muito grande, e eles fizeram um show que se chama Eretz Tropit Yafá, país tropical bonito. E eles fizeram um show num dos hotéis mais na piscina, isso foi no verão, ao lado da piscina do hotel Dan e do hotel Hilton, em Tel Aviv. Eu, inclusive, fui assistir esse show. Uma maravilha. Os melhores sambas, o que havia de mais bonito, de mais conhecido da música brasileira, eles cantavam uma frase, duas frases em português, e o resto era tudo já traduzido para o hebraico. E isso foi um sucesso. Discos, shows, tudo. Então, durante esses anos todos, e aqui ninguém chamava de Salvador, era Salva. Salva. E o Salva, ele se projetou muito, tanto no ambiente musical, quanto no ambiente esportivo com o futebol, e ele saiu do kibbutz e fez carreira, e estava muito bem. Uma das irmãs dele, inclusive eu conheci, ela trabalhava na Embaixada do Brasil, em Tel Aviv, e ele foi realmente muito bem-sucedido. E a morte dele, ele morreu de corona. Eu sei. E foi realmente muito anunciado, televisão, rádio, apresentaram programas com o passado dele, o presente. Foi realmente uma perda. Você sabe se ele tinha comorbidade, alguma coisa assim? Não. Como é que pode? Mas é um problema, porque essa é uma doença muito grave. As pessoas não sabem julgar, entendeu? No caso, podemos dizer que os anticorpos que ele tinha já não tinha mais, porque já tinha tempo que ele tinha tomado a vacina, e quando ele tomou a terceira dose, não deu tempo, né? Não deu tempo. Entendi. Entendeu? Foi uma tristeza. Realmente, a morte dele foi anunciada como se ele fosse assim, escuta, cada um se projeta no seu ramo, não precisa ser político, ou cientista, ou matemático, ou físico, pode ser também um grande incentivador da música brasileira e do futebol. Jogador de futebol não é reverenciado como um exato. A morte dele foi realmente lamentada. Poxa, foi muito lamentada, foi muito anunciada. Foi realmente causou nós brasileiros aqui, que todo mundo apreciava. Ele era casado, Ruth? Sim, casado, com filhos.
Bom, como nossa mas foi conversa é assim, né? A lamentável. gente vai lembrando, a gente vai perguntando, não tem É, uma regra. Então, eu vou é, misturar de novo a conversa e vou te perguntar sobre como é que andam aí as coisas em relação à fronteira no sul. com Gaza, É, que estava, da última vez que a não, gente né, na semana conversou. passada, quer dizer, falamos daquele soldado, né, Sim, sim. que foi atingido por um tiro de Como é que revólver, ele está, flecha, Ruth? e morreu. Acabou que ele Morreu. morreu depois de 9 dias de estado desesperador que Crítico. ele estava desde o início. Ele acabou morrendo. Ai, que pena. E durante esses 9 dias a família era uma família que não eram Haredim, mas eles eram bastante religiosos. Eles pediram a todo mundo para rezar por ele. Olha, vinha todos os dias centenas, mas centenas, se não mais, de 1.000 pessoas que ficavam em volta nas cercanias do hotel e rezavam 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, O hotel que as você diz? Não, o orações de hospital, todos. né? Em volta do hospital onde ele estava. É que Ele você falou estava no hotel. Soroca. Hotel? Não, Deus me livre. Pois Ele é. estava no Hospital Soroca, em Beersheba, e existem coisas que nem Deus pode fazer, É verdade. e apesar dele ter passado muitas operações, mas foi um ferimento muito sério no cérebro, É. e realmente o rapaz morreu, e o que o que ficou muito triste foi assistir uma entrevista. Tem horas que eu acho que a imprensa não presta um serviço ideal à população, porque você vir entrevistar uma mãe que está Devastada. dolorida até o fundo da alma dele, que ele era um rapaz muito especial. Ele era, antes dele servir o exército, ele era esportista, ele era músico, ele era um rapaz muito querido na escola onde ele estudou, pelos professores, entre os amigos, e no exército ele também entrou, apesar de que ele poderia não ter servido em unidades combatentes por ter sido o único filho do Filho. pai. Ah. Então, ele, mas a mãe e o pai assinaram o pedido dele de se voluntarizar para uma unidade combatente. E ele se projetou e atingiu um cargo também, ainda como soldado. E quando entrevistaram a mãe, depois do enterro, o que você quer que uma mãe diga quando tem um filho de 20 anos que morreu uma morte estúpida como essa, de um camarada que nem viu o que estava fazendo? Ele estica o braço depois dele trepar uma plataforma de madeira que ele nem via, e dá um tiro, dois, sem ver para onde exatamente atinge a cabeça desse soldado, quando a poucos metros dele, quer dizer, não fosse ele, podia ser outro que ia morrer. Mas essa mãe dizendo: eu não acredito neste país, eu não acredito na Tzadá, eu não acredito no chefe do Estado-Maior, eu não acredito em ninguém, porque eu dei o meu filho para o país, e o país não fez nada para impedir que ele morresse. Quer dizer, você, como cidadão, que também, teus filhos também foram para o Exército, graças a Deus, voltaram são e salvos. Mas você olha isso, escuta isso, e dói, está entendendo? Porque o país não merece, porque essa é a realidade de Israel. Acontece, né? De modo Quem que quer, eu ninguém. acho que a imprensa, com essa entrevista,
não prestou um serviço a ninguém, nem a Porque mãe. é um momento dela de É o momento revolta, dela que todo de mundo diz, revolta. ela disse, eu exijo que o primeiro-ministro se demita, ele é Imagina, culpado. Entendeu? A gente perdoa a mãe. claro. Todo mundo que vê uma mãe falando uma coisa dessa, você não é capaz de acusá-la. Você vai perdoá-la. Agora, não prestou um serviço nenhum para o país, nem Verdade, para o Ruth. O povo. que acontece? Existem É, jornalistas e jornalistas, né? Ele está se pois é, aproveitando de um mas momento difícil de uma pessoa para se quantas promover. pessoas, exato, É. Isso é quando que notícia, foi né? Isso muito dá difícil. notícia de forma negativa, mas dá notícia, dá Ibope. E, E dá infelizmente, audiência, é isso. audiência, Então, audiência. infelizmente, em todas as áreas, né? Eu não estou aqui defendendo o meu lado jornalista, não, mas a gente sabe que em todos os setores existem os bons profissionais e os oportunistas, né? E nesse caso aí, se aproveitar de um momento de total fragilidade e revolta de uma mãe que perde o seu único Claro, filho, realmente não tem o que falar, né? Mas não tenho o que falar. que pena, Realmente é é uma muito pena. triste. Mas, assim, teve algum outro movimento em torno do Hamas, de ataque, de Sim, balanço? continua o Continua. mesmo problema. Eles passaram essa semana fazendo um inferno na vida de todos os moradores dos Ichuvim em torno de Gaza. Chegava depois das 10, 11 horas da noite, eles começaram a jogar pólvora, como é que se chama? Não com a intenção de matar, Ah, mas com para a intenção assustar. de, não, de fazer explosões, barulho, um ruído tremendo. Ninguém consegue dormir, que você nunca sabe se aquilo que está explodindo vai cair na casa dele ou vai até que ele fique sabendo Isso é um pela terror psicológico, né? terror psicológico, exato. Fez um inferno na vida das pessoas, e até que houve interferência do Egito e do enviado do Catar, que tinha que trazer o dinheiro, que, afinal de contas, pelo menos encontraram uma solução melhor para impedir que o dinheiro chegasse vivo nas mãos do Hamas. Quer dizer que, dessa vez, tanto o Egito, quanto Israel, quanto a ONU, eles encontraram uma solução que, em vez de dinheiro, as pessoas que têm direito a receber essa ajuda, eles receberam um cartão magnético, como um cartão de crédito, que tem uma importância fixa, que só ele, pessoalmente, pode ir ao banco com aquele cartão e receber o dinheiro. Uhum. Então, isso foi uma boa iniciativa, mas continua a mesma pressão. Esse fim de semana também chegou novamente o enviado do Catar, que tinha que pagar os salários dos funcionários do governo do Hamas. Uhum. Imagina, mais de 10 milhões de dólares para o funcionalismo de ministérios que não existem, Que serviços funcionários que não caros, prestam. né? Tudo terrorista, né? Que recebe dinheiro, eles não Esses são os fazem isso por laranjas do amor à Hamas. pátria. É, é. O funcionalismo É. do Hamas. Agora, teve uma coisa muito importante que aconteceu na quarta-feira, foi a iniciativa do ministro da Defesa, o Benny Gantz, de se encontrar com vocês não chamam aí aqui a gente chama de Abu Mazen, mas aí Ah, você chama Mahmoud Abbas, isso. um Abu Mazen,
ele foi, o Gantz, a Ramallah, para se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Abu Mahar. E foi uma reunião muito importante que, há anos, durante todo o governo de Netanyahu, todo tipo de contato oficial com a Autoridade Palestina não existiu. E não adianta nada. Você pode ter milhões de queixas contra o Abu Mazen. Não é meu amigo, é como dizem aqui, ele não é sionista, ele não é dos Hovevei Zion, mas é o camarada que representa a Autoridade Palestina, ele é o presidente, enquanto não houver eleições há mais de 15 anos, de 10 anos, que não tem eleições lá. Enquanto não tiver eleições, não tiver uma outra pessoa que a gente não sabe se vai ser pior do que ele, porque esse, pelo menos, se declara contra o terrorismo. Ele não faz nada para impedir, mas ele diz que é contra. Muito bom, ok. Pelo menos tem alguém que diz que é contra, porque o Hamas não diz que é contra. Então, nem o Hezbollah. Né? Então, você não tem alternativa. Ele não é uma organização terrorista, ele é o governo palestino, que é, inclusive, aceito como observador na ONU. Como ele não é um país como a França nem a Inglaterra, então ele não tem um lugar específico na Assembleia da ONU, mas ele é admitido como observador. Então, se você tem um mundo inteiro que fala com ele, o que você vai ganhar se você não falar? Verdade. Qual é o teu lucro? Entendeu? E, finalmente, apareceu justo um militar de carreira que chegou a ser chefe do Estado-Maior, que comandou várias guerras contra o Hamas, e ele, agora, como ministro da Defesa, foi lá falar com o Abu Mazen. E isso foi uma coisa muito importante para o atual governo, porque mostrou à oposição que o fato de que você despreze a Autoridade Palestina e você se recuse a ter qualquer contato oficial com eles, o que você conseguiu? Reforçar o Hamas. Você tirou, esvaziou toda a autoridade do governo que existe e você deixou nas mãos de uma organização terrorista. De fato, né? Assumidamente. Quer dizer, se você analisa o fato, então você esvaziou completamente o valor, a autoridade do presidente palestino, e foi alguém, não tem vácuo em política. Você perdeu um lugar, tem alguém que assume. Quem assumiu? O Hamas. O que nós ganhamos com isso? Sabemos, né? Embora... Sabemos o que Israel ganhou, né? Exato. Foi muito importante para Israel essa reunião, porque novamente mostrou que se Israel conseguir, com os Estados Unidos, com a ONU, com a comunidade europeia, drenar dinheiro, fundos, para ajudar a população, para ter água, para ter luz, para ter esgoto, para ter ensino, para ter saúde, não para dar armas para o Hamas. Entendeu? De modo que isso repercutiu muito, também foi uma coisa muito importante para os americanos verem que, de parte desse governo, embora entre os partidos, a maioria dos partidos que compõem a atual
coalizão são partidos de direita, inclusive de direita extrema, no entanto, o ministro da Defesa desta coalizão vai se encontrar com... Isso foi muito importante. Do ponto de vista político, foi muito importante, isso aconteceu essa semana. Isso foi muito importante. Muito bom, realmente. Tomara que tudo isso resulte no futuro breve uma ação positiva. É alguma coisa que quando você fica estático... Nada vai acontecer, aí você já sabe o resultado. E você só está apoiando aqueles que estão te fazendo mal o tempo todo. Esse, pelo menos, não apoia o terror. Ele não impede, mas não apoia. Não apoia. Já é uma grande coisa. Tem alguma tentativa tem que ser feita, né, Ruth? Não importa... Com relação à Olimpíada Paralímpica, Israel, na natação, conseguiu 6 medalhas de ouro. Opa! 3 nadadores, cada um deles ganhou 2 medalhas de ouro em tipos diferentes, de modalidades diferentes de natação, todos eles com muitas lesões físicas, inclusive um que é surdo e mudo de nascença, e depois ficou paralítico depois de um acidente, e mais uma medalha de prata que ganhou aquela remadora, Samuel? Samuel, mas Moran Samuel. Isso. Ela ganhou uma medalha de prata e mais um outro que ganhou uma medalha de bronze. Foram 9 medalhas que Israel conseguiu para um país tão pequeno, né? Ainda mais pessoas tão cheias de lesões em cadeiras de rodas, e se destacaram bastante. Foi uma grande vitória para Israel nessa Olimpíada. Aliás, foi a Olimpíada que Israel ganhou o maior número de medalhas de ouro, foi nessa. Que bonito, que bom. Muito bonito. O Brasil também aqui bateu recorde também. Acho que está em 6º ou 7º lugar. A gente viu aqui. Tem aqui várias emissoras que transmitiam direto, de modo que eu ouvi muitas vezes o hino nacional brasileiro. Foi muito bonito. Ouviram do Ipiranga. Isso aí. Que bom, né? A gente... É um esforço, uma coisa assim, aqui, fora do comum. São pessoas que só nos ensinam, né, Ruth? Acima de qualquer dificuldade, você vê... Eu fico impressionada. Todos esses 3 nadadores, todos os 3 foram treinados pelo mesmo treinador desde crianças. Mas não é a primeira participação deles na Olimpíada, mas é a primeira vez que um só ganhar 2 medalhas de ouro realmente muito legal, foi fora do comum. Das 9 medalhas que Israel ganhou de ouro, 6 foram em natação. Que bom. Fechamos com uma boa notícia, uma notícia exemplar, ao meu ver. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ressaltar? Alguma lembrança? Será que eu esqueci de alguma coisa? Pode ser que eu tenha esquecido, porque eu cheguei em casa realmente tão apressada que eu te falei que eu estava na casa do meu filho com as 2 bisnetinhas, e nós saímos em cima da hora de chegar em casa a tempo de... Mas eu acho que a gente conversou sobre tudo, né? Falou dos principais assuntos. Pode ser que eu tenha esquecido
alguma coisa, tudo é possível. Tem No muita fim do coisa, né, dia. Ruth? Não são poucas as notícias, Bom, né? também, exato, eram coisas muito, as coisas mais importantes É, realmente sim, essa semana nós tivemos na noite de quinta para sexta, é, e Israel bombardeou a Síria, como é. sempre, né? Por Não. causa dos ataques, os desvios de rotas dos Hum. mísseis, que eles eram para ir para outro lugar, mas por acaso eles mudam de caminho e Aham. chegam em Israel. É. Então, diz que Israel atirou 24 mísseis, e que desses 24, 21 o sistema de defesa russo, que está lá na Não. Síria, Não. conseguiu abater. E isso é o que diz a imprensa estrangeira, porque a imprensa israelense Não fala só nada. transmite o que os outros disseram. Israel não concorda e nem nega, Discordo. de É. modo que, mas prova de que eles atiraram, sim, existe, porque caíram destroços de um míssil atirado pela Síria em Tel Aviv, na Nossa, praia. olha. Destroços, não, o míssil explodiu sobre o mar, Por mas que os que a Síria, destroços voam, né? por que que a Síria faz isso? Qual é o objetivo da Não, a Síria? Síria, não é a Síria que faz, é o Irã. Quer Ah, dizer, em território sírio. Israel não atira sobre a Síria. Quer dizer, o território é sírio, mas Israel visa somente alvos militares iranianos que estão na na Síria. Síria. Entendeu? Esse é o problema. É que a Síria é simplesmente o nome, mas Aham. quem está dominando toda a parte militar é o Irã. Irã. Então, o que Israel ataca são instalações iranianas. Quem responde, diz o Putin, né? A gente viu na televisão o Putin dizendo que os armamentos antimísseis que estão sendo usados na Síria, ele não diz que é do Irã, né? São russos. Isso para provar que os armamentos russos são muito bons. Quem quiser comprar, olha, tem prova. De Senhor das 24, armas. acertaram em 21. Puxa vida. Ai, Ruth. É, isso não é uma Tá boa certo. notícia. Mas Mas você perguntou se eu esqueci alguma coisa, como é que eu ia não poder pergunto esquecer uma mais, coisa? não vou perguntar mais. Querida, quero te desejar um ótimo ano novo, que apesar de todas as dificuldades e todas as previsões, né, não tão boas quanto a gente gostaria, que realmente as coisas aconteçam de forma minimamente boas não só para nós aí em Israel, como para os judeus, para o mundo em geral, não só os judeus. Eu acho que a gente tem que fazer uma prece para todos, né? Porque um mundo melhor, Lógico. consequentemente, todo Que mundo sai tenhamos ganhando, né? um mundo melhor, É, todo mundo. Não importa que todos nós somos seres humanos e todos exatamente. nós merecemos uma vida melhor e sem problemas, e que tenhamos um Tavshin Pei Bet, que é o novo ano que vai começar agora, feliz, que a gente consiga, que eu digo a humanidade, consiga vencer a luta contra a corona e Seus todas as irmãos, né? mutações. É, Coronas e seus familiares, pois é, de modo infelizmente, né? que Essas variações tenhamos aí. paz no Mas, mundo, que é muito importante. é. Você vê que nem um país tão grande, o maior e o mais forte e o mais rico, como os Estados Unidos, sofreram o que sofreram e estão sendo ridicularizados aí pelo mundo E não todo só por nisso que você causa. está falando, né? Tem também a parte climática também, que. Sim, eu digo do ponto de vista de imagem para o mundo. Não, É o que climático.
E teve E essa situação também agora, recente, das chuvas e os claro, você vê o furacões nos Estados problema em Unidos, uma né? cidade como Nova York, Pois é. A gente nunca está houve vivendo uma coisa realmente assim. uma época de que ou a gente muda, ou É, realmente a coisa vai não, ficar muito ruim. o mundo está sendo castigado, É, as ações estão. castigado A em conta, todos né? os A conta está sentidos. chegando. É. Que Mas a tenhamos gente paz, queremos paz, queremos mudanças e queremos que queremos todos. saúde. Isso. Um feliz ano novo, Shana Tová Umetuká, né? Com Muito obrigada. muita Para paz. você pessoalmente, para todos os nossos ouvintes e para toda a equipe, para todo mundo. Obrigada, Que querida. tenhamos um ano de paz, de saúde, Isso. que E tudo termine, mais. E e tudo tudo mais, e tudo mais. mais. Eu não tenho nem... fico tão emocionada que eu não tenho nem palavras, Não porque precisa, está só a tão sua difícil a fisionomia vida. já diz tudo. É, Um beijo, Ruth, tudo de bom. beijo para você também, minha querida. Tudo de Tchau, bom. querida. Tchau.